Muito boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Vamos falar de Ford Maverick aqui no canal? Vamos falar sim. Essa aqui, versão Lariat Hybrid, não tem motor 2.0 turbo nem tração integral. Tem motor 2.5 aspirado de ciclo Atkinson, tração dianteira e uma bateria de 1.1 kWh para ajudar esse carro a fazer, segundo o Inmetro, 15,7 km por litro na cidade e 13,6 km por litro de gasolina. Esse carro não é flex na estrada, então um consumo melhor na cidade do que na estrada. Bem, esse carro tem 194 cavalos de potência, acelera de 0 a 100 na casa dos 8,7 segundos e em relação à FX4 perde algumas coisas e ganha outras. O que ela perde? Os ganchos para reboque aqui na frente, isso não tem. E ela troca a roda de aro 17 com um pneu de perfil 65 por uma de aro 18, pneu perfil 60. A Maverick tem esse visual mais urbanoide, né? É um carro que é menos abrutalhado, embora tenha dimensões bem generosas, 5,11 metros de comprimento, 3,11 metros de entre-eixos. É um carro maior do que a Toro, maior do que a Rampage, mas tem essa proposta mais de asfalto, né? Uma posição de dirigir mais baixa, uma altura do solo menos elevada. Nesse caso aqui, a suspensão traseira não é independente, é uma suspensão de eixo de torção com molas helicoidais, mas na 2.0 turbo a suspensão é independente. Aqui na caçamba, 937, nossa, que mosquiteira, 937 litros de volume, 636 ou 46 quilos de volume. Não é tanto peso que ela consegue carregar assim. Esse carro também é um pouco, a gente precisa falar isso, esse carro custa R$ 239.500. Você consegue comprar uma Ranger Black com esse valor, você consegue comprar uma Rampage Bighorn com esse valor, mas esse carro é um pouco básico demais. O que acontece? A gente não tem sensor de estacionamento dianteiro nem traseiro, não temos câmeras 360 graus, não temos piloto automático adaptativo, único auxílio à condução, e nem ponto cego, tá? E por isso mesmo, como ela não tem sensores, a gente não tem nem sensor, aliás, nem alerta de ponto cego. Só vai ter o espelhinho aqui, ó, mais convexo, para auxiliar você a enxergar. O único auxílio à condução que ela vai ter é uma câmera aqui, responsável pela frenagem automática de emergência, e o alerta de frenagem de emergência, ele também identifica pedestres e ciclistas. Como eu te falei, ó, o para-choque é preto e sem sensor. A única câmera aqui, o único auxílio ao estacionamento é essa câmera aqui, que a resolução nem é lá essas coisas também. Aqui na caçamba, protetor, isso é de série. Aqui também você tem uma modularidade aceitável, né? A caixa de roda não invade tanto assim. Você tem uma lista bem grande de acessórios para instalar aqui. Você tem porta-trecos aqui também, ó, para colocar alguma coisa. Aliás, para guardar, né, alguma coisa. Pronto. Ela tem esse, como se fosse um aerofólio, né, uma função aerodinâmica aqui nessa tampa da caçamba. O tanque é um pouco menos volumoso do que na combustão. Aqui são 57 litros, lá são 67, salvo engano. Aqui no banco de trás, ó, eu gosto da modularidade interna da Maverick. Então, olha aqui a porta. Tem bastante porta-treco, uma maçaneta diferentona. O espaço é bom. Aqui, ó. O espaço aqui é bem bom. Vou fechar aqui a porta, ó. Para a cabeça o espaço é bom. Para as pernas também, eu tenho uma boa movimentação de pernas. O carro é largo. Olha quanto, eu sempre falo isso, né? Olha quanto falta para eu alcançar a outra extremidade do carro. São 3,7 metros de entre-eixos. A única coisa ruim, talvez, é essa posição do alto-falante, né? Muito perto aqui do ouvido do passageiro. Pode ser que isso seja um problema. Apoio de braço. E também, aqui, ó, ela tem um compartimento debaixo do banco. Basta você puxar essa alça. Tem do outro lado também, não precisa puxar as duas ao mesmo tempo, só uma basta. E aí pronto.
você tem esse compartimento aqui embaixo para guardar outras coisas. Ali é a bateria 12 volts do carro, tá? Você puxa novamente e pronto. São 7 airbags, tem airbag de joelho para o motorista. E aí aqui, mesma coisa. Você tem uma parte macia aqui, mas tudo no plástico mesmo, tá? Em relação ao Bronco, ela é menos equipada, porque, por exemplo, ó, aqui o som não é assinado, no Bronco é. O Bronco tem aquele pacote maior de assistências à condução, o Bronco tem teto solar, a Maverick não. Então a Maverick é um pouco mais despojada. Eu já vou ligar o carro para ligar o ar-condicionado, porque daqui a gente já vai sair rodando. Eu ia mostrar o motor para vocês, mas hoje o tempo tá curto, essa pouco aí é grande. Mas é um motor 2.5, esse conjunto você já viu no Fusion Hybrid também. Deixa eu diminuir um pouco aqui o modo tufão. Você tem ar-condicionado Dual Zone. A central multimídia precisa melhorar, né? Ela é muito pequena, tem esse espaço aqui nada a ver, né? Ela precisava ser essa tela inteira, enfim. Eles vão consertar isso na reutilização. O painel tem essa tela central digital, aqui como se fosse um contagiro, mas mede a potência total do motor, é outro esquema, né? Como se fosse um potenciômetro e não um contagiros necessariamente. Escutaram? O motor a combustão acabou de ligar. Modos de condução também, freio de estacionamento eletrônico, auto hold, desliga o controle de tração aqui, freio de estacionamento eletrônico e aqui a alavanca de câmbio. Lembrando, essa transmissão é uma do tipo CVT, e aqui você aciona o modo low, basicamente vira um carro one pedal drive, embora você não tenha como colocar o carro em modo 100% elétrico, como por exemplo você faz um Toyota Corolla Cross, por exemplo. Esse banco aqui tem regulagem manual. E é basicamente isso. Deixa eu te mostrar a câmera de ré, ó. A câmera de ré nem é lá essas coisas também, né? Então assim, a Maverick é um carro legal de conviver. É um carro muito gostoso de dirigir. Deixa eu colocar o cinto pra gente já sair rodar. Mas o que acontece? Esse carro é basicamente o Ford de entrada nos Estados Unidos, atualmente. Então tudo bem lá ele ser um pouco mais básico. Mas aí aqui a gente sabe, mercado de picape tem essa questão do luxo, essa questão de ser um carro que agregou, né, esse aspecto do luxo no nosso mercado mesmo, das pessoas identificarem uma picape como um carro de categoria superior. Então falta algumas coisinhas, eu acho que esse carro tinha, como ela tem uma pegada mais urbana, precisava ter teto solar mesmo nessa versão, precisava ter sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Esse carro é muito grande, ele não parece, mas ele é grande, ele é um pouco ruim de manobrar. Mas é um carro muito gostoso de dirigir. Vamos colocar vocês aqui. É muito gostoso conviver com a Maverick, na verdade, porque ela tem coisas boas de uma picape, ou seja, a altura do solo, um bom ângulo de entrada, essa questão da versatilidade da caçamba, né? Mas especialmente a Maverick, ela tem plataforma do novo Focus, ela preserva qualidades muito características de um carro, né? Como a posição de dirigir mais baixa, uma posição de dirigir muito gostosa, agradável. Não é aquela posição cadeirinha de juiz de tênis. É muito diferente do que você encontra numa S10, numa Hilux, por exemplo. A posição de dirigir da Ranger é um pouco melhor, mas especialmente S10 e Hilux. E também, no caso da Toro e da Rampage, que são carros da mesma filosofia, ou seja, picapes derivadas de plataformas que antes davam origem apenas a hatches e SUVs, mas aqui no caso da Maverick eles não tiveram medo de esticar o carro. Então é um carro largo, é um carro comprido. Na Maverick, na Toro e na Rampage, eu sinto um carro um pouco mais estreito, um carro que esse cara não dá seta, não dá nada, ele só vai entrando. É assim mesmo que funciona. Na Rampage e na Toro dá pra sentir que aquela plataforma small wide tá um pouco estrangulada. Eu sempre falo isso, tá um pouco estrangulada, assim, tá um pouco no limite. O carro não é tão largo, fica um carro até um pouco desproporcional. Aqui não. Aqui é um carro bastante proporcional, tanto em dimensões, para você olhar o carro de fora, quanto na hora de andar. Bom, aqui você não tem exatamente como brincar muito com a questão
eletrificada do carro, o que eu quero dizer, eu não tenho como colocar o carro em modo 100% elétrico. O máximo que eu posso fazer é mudar os modos de condução aqui. Tá no normal, tem o rebocar, o escorregadio, tem o eco, ele vai preservar um pouco mais o consumo de combustível, e o Sport aqui. Vou deixar no Sport um pouco, ó, já ligou o motor, então o motor está um pouco mais acelerado, ele vai privilegiar andar com o motor a combustão sempre em rotações mais elevadas. E aí, beleza, ela tem um desempenho bacana, 0 a 100 em 8.7 segundos, segundo a Ford. Obviamente que é um desempenho inferior a 2.0 turbo, que tem mais de 250 cavalos, quase 40 kg de torque, mas o carro anda bem. Eu só me preocupo um pouco, andando com esse carro, do que eu já consegui conviver com ele, me preocupa um pouco como seria esse carro carregado, com a caçamba carregada. Mas é isso, assim, quem vai comprar uma Maverick para efetivamente carregar coisas na caçamba? É um carro mais para rebocar, de repente, rebocar um jet ski, rebocar um trailer pequeno, rebocar uma carretinha pequena, e no geral um carro para ser dócil na cidade. Só que para esse carro ser dócil na cidade, embora ele tenha uma direção leve, a suspensão seja macia, mais macia, né, do que outras picapes, né? Não que seja também um colchão de ar essa suspensão aqui, mas para essa pegada mais urbana, ela precisava ter itens que auxiliam na condução desse carro na cidade. Teria que ter câmera 360, precisa ter sensor de estacionamento dianteiro. Tudo isso, quero crer, a Ford vai resolver agora na reutilização desse carro, que foi apresentado lá fora no ano passado. Tá com visual até um pouco mais moderno, não mudou tanto assim, mas tá com visual um pouco mais moderno. Mas essas coisas precisam mudar. Essa central multimídia aqui, salvo engano, é a Sync 3. Precisa mudar, precisa da Sync 4 já, entendeu? Precisa de um pareamento wireless, enfim. Porque é um carro com grande potencial, né? É um carro que é gostoso de dirigir, não custa tão caro quanto picapes diesel 4x4, né? Ah, mas a Ranger Black custa o mesmo preço da Maverick. Tudo bem, mas é a 4x2, né? Se você pular para 4x4, aí estamos falando de um valor mais alto. Ah, mas tem a Rampage, realmente tem a Rampage, mas é a Rampage diesel. Será que o diesel é tão mais vantajoso para você que vai usar esse carro na cidade, sem precisar percorrer longas distâncias? Porque, na minha concepção, esse carro, tanto a Maverick 2.0 Turbo quanto a híbrida, tá? Eu não vejo necessariamente uma diferença muito grande de uso que o cara da Maverick 2.0 Turbo vai fazer em relação à híbrida. Quem que eu vejo usando esse carro? Um cara que dificilmente vai colocar esse carro no barro, na terra. Ele vai andar majoritariamente no asfalto, não vai carregar nada de peso na caçamba, eventualmente uma coisa um pouco mais volumosa, mas ele quer lifestyle, ou seja, ele quer um carro bonito, agradável de dirigir, e vai rebocar alguma coisa eventualmente. Tanto é que ela já tem preparação para reboque de série. E aí, pensando nisso, esse carro é excelente, porque o consumo é baixo de combustível, especialmente na cidade. Eu tô rodando com esse carro há alguns dias já, e aí, ó, o consumo tá dando aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, 13, obrigado, moço. 13 km por litro, 12.8 de consumo. Tudo bem que ele piorou um pouco, tava um pouco mais alto, mas é que eu fiquei manobrando o carro e tudo mais. Eu rodei 66 km, dos quais 42.9 em modo elétrico. Uma Toro Flex não vai fazer isso na cidade. Uma Rampage diesel não vai fazer esse consumo na cidade. A Maverick 2.0 Turbo menos ainda. Então assim, ok, a bateria poderia ser maior? Poderia. De repente poderia ser um carro híbrido plug-in? Poderia também. Mas, em termos de isolamento acústico, em termos de sensação de prazer ao dirigir, realmente a Maverick é uma picape que se destaca muito no nosso mercado, porque embora Rampage e Toro, de novo, tenham a mesma receita, aqui você sente que é um carro efetivamente maior,
que é uma picape mesmo. A impressão de picape, de tamanho, de largura, de comprimento, mas mesmo assim com a posição de dirigir agradável, com a direção leve, uma boa resposta, direção bem direta. Mas é isso, falta essas pequenas coisas que fazem a condução um pouco mais agradável, né? Esse carro precisava ter sensor de estacionamento, tanto traseiro quanto dianteiro, porque, de novo, as dimensões são bastante generosas. Falando um pouco da condução, tô rodando no modo Eco agora, e aí outra coisa também, você não tem muito como... Você vai interpretando aqui o que o medidor de potência está te falando, e ele tem um gráfico aqui que vai dizendo se você está no modo híbrido, se você está no modo elétrico. Eu particularmente gosto quando você tem... Aliás, ó, deixa eu até dar um detalhe. Toda a arte desse painel mostra Maverick com teto solar, mas nenhuma tem teto solar aqui no Brasil. Uma pena, poderia ter também. Mas voltando, aqui ó, tem o gráfico. Vai me dizendo, ó, eu tô rodando no modo elétrico. Agora ele tá carregando. Dá seta aqui. Tá carregando. Agora tá no modo elétrico. Vou pisar um pouco mais. Entrou no modo híbrido. Ligou o motor a combustão. Mas eu não tenho muitos recursos para entender e analisar o que esse motor tá fazendo, sabe? Do tipo, puxa vida, olha, tem essa curva aqui, ó, a sua curva de consumo foi essa. Ele até tem um instrutor aqui, uma pontuação eco que fala, né? Quer ver? Ele tem aqui, ó. Cadê? Ah, é isso aqui mesmo, né? Cadê? Não tô achando aqui. É isso aqui? Não. Não, eu achei que ele tinha como se fosse dos Renault, sabe? Acho que até tô confundindo do Cardian, que foi o último carro que eu peguei. Eu achei que ele tivesse um instrutor pra dizer, olha, você tá acelerando bem. Aqui, veículo, talvez? Deixa eu ver. Não. Enfim, é isso, é o que eu te falo. Eu gosto quando o carro dá informações sobre o funcionamento do sistema híbrido, quanto você está consumindo, quanto você está regenerando. E aqui as coisas são um pouco mais simples. Não são necessariamente as informações não são tão aprofundadas assim do funcionamento do sistema híbrido, até porque é um sistema híbrido não muito parrudo, né? É um sistema híbrido mais simples até, se a gente pode dizer. A bateria não é tão grande, 1.1 kWh, né? De novo, você não tem como colocar o carro no modo 100% elétrico, e ela também não tem tração integral, então ela não tem motores elétricos, né? Um motor associado aí à transmissão. É um sistema um pouco menos pensado, né? Para ser menos elétrico e mais híbrido, né? Precisar mais do auxílio do motor a combustão. Ele é diferente de um carro híbrido plug-in como um BYD, por exemplo, que eu te mostrei aqui recentemente, o Song Plus, né? O Song Plus Premium. Lá o motor a combustão nunca vai empurrar o carro sozinho, né? Vai estar sempre o motor elétrico com as baterias abastecidas. É sempre o motor elétrico que vai estar empurrando o carro, majoritariamente, né? Às vezes com a ajuda do motor a combustão, mas nunca o combustão sozinho. E aqui acontece o contrário. Às vezes a bateria acaba, e aí o motor, que como a bateria é pequena também, 1.1, ela está sempre recarregando, então não necessariamente acaba, né? Mas você sente muito mais o motor a combustão entrando e atuando do que no sistema do BYD que eu te falei, que é um sistema mais complexo, né? E pensado mais para ser elétrico do que híbrido. Aqui é um carro híbrido mais convencional, né? A parte elétrica. E aí, meu querido, o limite é 50 por hora. Por que você está andando a 30? Então, como eu vinha te dizendo, é um sistema um pouco mais simples e um pouco menos forte mesmo, né? O sistema, eu estou andando na faixa de ônibus porque hoje é sábado e pode, mas o paulistano tem uma preguiça tremenda de ler placa, e aí ele não manja que sábado depois das 3, agora são 3h47, você já pode andar na faixa de ônibus, né? Mas o paulistano tem uma dificuldade tremenda
graças a Deus, aliás, né, que ele tem. Aliás, é até relativo, né? Às vezes é um pouco pior que as pessoas não leiam placa, porque o trânsito poderia fluir de uma maneira melhor, né? Mas quem se dá bem é quem lê a placa e percebe que você tem uma faixa totalmente livre, que você pode andar sem tomar multa. Voltando para Maverick Hybrid, enfim, a gente sabe, a Maverick não é um carro que emplacou, a gente não pode dizer que a Maverick emplacou no mercado brasileiro. Ela não vende volumes tão grandes assim. O carro vem importado do México. Tá muito longe de fazer frente a Rampage e também a Toro em volume de vendas, né? A Ford aposta muito mais na Ford Ranger, tanto é que lançou a Ranger Black agora. Então a Maverick acaba ficando esse carro de nicho. Enquanto carro de nicho, a Maverick e o Bronco são dois carros assim que, com quem eu converso, fala: nossa, meu sonho é um Bronco, cara, que carro legal, que carro foda. E não necessariamente pensa no Bronco como aquela compra racional, né? Ah, tô vendo de comprar um SUV, acho que eu vou comprar o Bronco. Não, é sempre aquela compra aspiracional. Puta, o meu sonho, nossa, aí que carro legal e tal. E isso acaba acontecendo um pouco com a Maverick também. Só que é isso, né? Quando a picape ainda tem um apelo racional e de uso prático muito maior e mais pesado do que o SUV, né? Então, digamos que a cada 100 pessoas que compram uma picape, 97, 98, vamos falar 90, vai, ou seja, 9 em cada 10 vão comprar a picape de maneira prática, para atender o que eu preciso, né? Aquela compra racional. E a uma pessoa dessas 10 vai comprar num nível mais aspiracional. De repente vai comprar uma F-150, de repente vai comprar uma antiga Ram 1500 Rebel, que não tem mais agora, né? Enfim. E no caso do SUV, talvez essa conta seja 7 para 10, 7 em cada 10, né? 7 compram um SUV de maneira racional e 3 compram de maneira mais emotiva, compram aquele SUV que não necessariamente tem um custo-benefício legal, ou que não necessariamente, enfim, tem um bom espaço interno, vai porque, enfim, porque o carro é bonito, porque o carro é potente. E isso acaba se refletindo aqui nas vendas da Maverick, né? Que é um carro que, de novo, não tem um apelo racional tão forte assim, né? Se você bota na ponta do lápis, dá pra entender porque que a pessoa escolhe uma Ranger Black. Dá pra entender porque a pessoa acaba agora comprando uma Rampage Bighorn. Mas se você andar na Maverick, se você andar, experimentar o carro, você vai gostar. Você vai gostar. E aí, na minha concepção, pra mim o resumo tá muito fácil da Ford resolver os problemas desse carro, porque são poucos. É um alerta de ponto cego, é um sensor de estacionamento na frente e atrás, um sistema de câmera 360 e uma central multimídia melhor. Acabou, tá tudo certo. É tudo questão até de software, porque é certeza que o hardware já tá pronto já. Então, no fim é isso. Tentei trazer um pouco mais de detalhes da Maverick Hybrid para vocês. Se você tem alguma dúvida, alguma consideração, escreve aí nos comentários, a gente vai trocando uma ideia a respeito e vou te respondendo nos comentários conforme as suas dúvidas forem surgindo. Ó, vou dar pé uma última vez aqui. Ela anda bem até. Para uma picape, sim, tá ótimo, tá excelente. Mas é isso, faltam pequenas coisinhas para deixar um pezinho da Maverick, pelo menos, ali na racionalidade. Porque ela tem todos os pés no aspiracional, mas quando vem pro racional, aí seria um pouco melhor se ela tivesse esses equipamentos que eu tô te falando. Porque o preço não tá ruim não, tá? A Ford veio abaixando o preço da Maverick ao longo dos anos, desde o lançamento. Não tá ruim o preço, pelo conjunto que o carro entrega, mas é isso, falta só um ajuste fino que acredito que virá ao longo agora de 2025, quando chegar a Maverick reestilizada. Certo? Vou ficando por aqui mais uma vez, obrigado pela sua audiência, se inscreva aqui no canal também, deixe o seu comentário, caso você tenha ficado com alguma dúvida, a gente vai trocando essa ideia e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fiquem todos muito bem e até a próxima.